o comportamento tóxico dos adolescentes nas escolas. Ó, papo aqui com o nosso querido Edson Castro, no Vilela. Simbora. Não, minha mãe é professora. Não nada. Cara, e minha mãe tem amigas professoras, eu, converso com professoras. A gente pode entrar por dois aspectos. A gente pode falar do colégio particular e a gente pode falar do colégio público. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom? Não dá pra saber qual que é pior. Porque são dois problemas grandes de um jeito. No colégio público, a gente sucateou o ensino. Sim. Então, assim, não dá pra você sucatear o ensino, não dá pra você precarizar o ensino, não dá pra você transformar escolas, zonas de guerra e achar que alguém vai resolver bullying, né? Acho que outro problema é impedir que o crime entre na escola. Exatamente. Sabe? Tipo, vamos falar de bullying depois que a gente falar do tráfico, vamos falar do crime depois que a gente falar de crimes cometidos na escola. Então a escola pública já é um caos. Isso aí é um programa inteiro pra falar sobre isso. Sim. Vamos falar da escola particular? Você fala, se eu botar meu filho numa escola particular, isso vai ser mais fácil, né? Porque vai ter alguém que vai educar meu filho, vai ter alguém que vai resolver isso. E você conversa com uma professora da escola particular, qual que é a visão que eles têm do cenário? É a terceirização da educação do filho. Uhum. E o filho, ele não pode dar um problema pro pai, porque ele justamente está naquela escola para não dar um problema. Então, como assim você está me chamando para ir na escola? Eu tive que... Botei o meu filho nessa escola para eu poder trabalhar em paz, estou tendo que sair do meu trabalho. Mas aí eu vou meter isso aqui, ó, meu querido Edson Castro. É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Pô, isso aqui dá uma discussão interessante. Ó, quando eu era criança, estudei escola pública a vida inteira, tá? Só fui ter contato com escolas particulares na época de cursinho, assim, que você, eventualmente eu fiz algum tempo de cursinho, já depois de ter terminado o ensino médio. Mas eu vou dizer uma coisa que eu noto. De fato, dentro da escola particular rola a relação clientelismo. Ou seja, o pai que tá pagando, e no Brasil isso acontece muito, a galera no Brasil, quando está pagando por um serviço, por ter crescido todos nós, nesse ambiente em que quem pode manda e obedece quem tem juízo, o cara, na hora que ele tem a chance de pagar, ele diz assim, ó, agora vocês têm que me atender com excelência porque eu tô pagando. E excelência eu quero ser puxado o saco, porque eu tô pagando. Isso aí, cara, a gente vê acontecer desde o pobre, quanto com classe média, quanto com classe alta. A gente sabe que é isso que rola. Então, de fato, vai rolar esse papo de por que estão me chamando aqui se eu tô pagando a escola? Por que meu filho tá indo mal se eu tô pagando a escola? Isso é o que rola. Entretanto, dependendo do que algumas escolas pagam, elas deveriam sim ter um cuidado maior. Vou meter o louco, sim, senhor. Tem escola que cobra uma facada de educação, uma facada de livro educacional, e não tem gente suficiente pra ficar de olho. Ó, porque quando eu estudava, quando eu era só aluno, era uma coisa que já me deixava bolado, isso na escola pública. Porque eu ficava assim, mano, é impressionante como eu via os adolescentes que faziam bullying existindo e fazendo bullying, e nenhum adulto via, cara. Tanto que eu tinha até uma teoria de que, tipo assim, mano, os adultos estão fingindo que não vê. Porque não pode, mano. Todo mundo vê esse cara sendo escroto com todo mundo. E o adulto responsável nunca vê, mano. Tá ligado? Hoje, olhando pra trás, eu vejo que sim, existe sim uma precarização da escola pública. Tudo é nas costas de um professor que tem 500 turmas. Então o cara fica exausto. Então qual seria a solução? Mais corpo pedagógico na escola. Você deveria ter mais profissionais pra ser esse olheiro, alguém que vê. Eu não tô falando só do vigia, não, eu tô falando de alguém capacitado pra ficar de olho. As turmas não deveriam ser tão grandes em escola pública, mas na particular, irmão, aí na minha opinião, é clientelismo, cara. Clientelismo, tá? E aí, se a escola não cuida, ela não faz isso por quê? Porque às vezes o professor até reclama com a direção, mas a direção, com o cu na mão porque não quer perder cliente, não fala direito com os pais. Não manda real, tá? E tem muito pai também que não quer cuidar do filho. A verdade é essa também, vou meter o tapio. Cara, o que eu já vi de pai, e trabalhando com internet eu tive muita chance de fazer isso, tá, chat? Porque eu acabei conhecendo empresários de vários setores, inclusive de setores educacionais. Desde escola de inglês até escolas infantis. Mano, o que tem pai que é relapso pra cacete com filho, você não tem noção. Tem dinheiro, mas relerdão, tá ligado? Sem contar que no Brasil, eu tô muito discordiço. No Brasil a gente tem outro problema, chat, que é, na maioria das vezes, os filhos estão estudando coisas que os pais nunca estudaram. Ou seja, os pais não têm sequer estrutura pra saber como cobrar, pô. Ele não sabe nem o que a criança tá estudando. Ele nunca estudou aquilo. Não é punk. 1 minuto de vídeo. Pra vir na escola, entender o que está acontecendo com meu filho. O professor é culpabilizado também. Sim. E ele vai ser responsabilizado. E os pais vão pra cima do professor que vai teve ser a demitido. ousadia
de dizer que o filho dele fez uma coisa que ele não Isso. devia fazer. Então, isso que eu falo, né? Você vê a mudança de comportamento na família, tá? O que eu disse para vocês? Se na minha escola, em 1970, quando eu tinha 10 anos, 12 anos, minha mãe fosse chamada, Era uma desonra. era uma desonra. Você... Surra, é verdade. Na minha infância também. Minha mãe falava assim: se chegar recado do professor aqui, amigo, você vai apanhar dando um recado e vai apanhar recebendo o recado. Você não sabia. Minha mãe uma vez foi chamada porque eu fiz numa aula de desenho. Eu sou péssima em desenho, até E eu tô falando que tá certo, não, isso tava errado também, tá? tive que desenhar ali, quase morri, né? Um desenho, a professora de desenho tinha dito assim, ó, você tem que fazer um desenho em que estejam presentes as formas geométricas. Eu falei, tá bom. Eu fiz uma casa, triângulo, um trapézio, retângulo, um círculo que é onde entra o passarinho, e fiz uma casinha de cachorro. A professora chamou a minha mãe. Falou assim, olha aqui o desenho que sua filha fez. Ela falou, onde está a porta? Olha só, onde está a porta da casinha de cachorro? E o adolescente responde rapidamente, esse é o fundo da casinha de cachorro, a porta está do outro lado. Né? Quer dizer, mas veja, a minha mãe foi chamada, e você ter a mãe sendo chamada, hoje não, hoje os pais são chamados, quando vão, ainda agridem. Os pais vão intimidar o professor. também a Eles escola. vão intimidar. Então, como é que é essa escola? Isso é verdade, ó. O que eu vejo hoje de pais que vão pra escola já no modo de defesa. Por que eu tô aqui? E a escola, infelizmente, eu não vou dizer que os funcionários não estão prontos pra isso, porque talvez realmente não esteja. Mas falta um funcionário às vezes pronto pra poder falar, ei, baixa a bolinha aí, meu companheiro. Mas eu também não sou normal. Sabe onde entra muito isso? É a relação do ensino como um produto. Olha, Como eu estou pagando. Sim. É o aluno. Isso já existia na minha época, tá? Não vou inocentar a Sim. minha geração, mas eu tenho colegas de classe, lembro de colegas de classe falando pra professora, eu que pago o seu salário. Sim, olha só. Olha aí. Você acha que isso nasce do adolescente? Não. Isso nasce da criança? Você acha que a criança nasce com esse pensamento? Isso vem da casa. Isso vem da criação. A Claro. gente tem um problema de própria criação mesmo, e isso é repercutido por todas as esferas da nossa sociedade. Eu já vi pai de aluno dando show em secretaria de escola porque o boleto do pagamento da mensalidade não chegou pra ele 2 dias antes do vencimento, logo ele não pagou, e quando não chegou no Zap. Como ele não chegou, ele não pagou, ainda que tenha chegado por e-mail, essas coisas todas, e agora que estava atrasado, ele exigia que fosse emitido um novo boleto e ele não ia pagar juros. Dando show. E eu, caralho, mano. Mas quando você torna a educação um produto Sim, comercial, sim. e hoje é um... Pô, muito sério, que pai coloca um filho na escola pra ele ser um bom cidadão? Que pai paga uma mensalidade alta? Eu quero uma escola que ensine meu filho a ser uma boa pessoa. O pai coloca o filho na escola por quê? Porque essa escola passa na USP. Sim. Meu filho vai saber falar em público? Não sei. Meu filho vai saber interagir com outras pessoas? Não sei. Vai ter inteligência emocional, inteligência social, se ele for um cara das artes, se ele for um cara do desenho... Vai se ele for... respeitar a vocação do meu Ninguém filho? se importa. Ninguém se importa. Ele vai passar na USP? Vai. Esse é o colégio. Ótimo, então esse é o colégio que eu vou colocar meu filho. Só que a partir do momento que você coloca seu filho num colégio pensando num objetivo final, que é passar num vestibular, você abriu mão de todo o resto. Exatamente. Ó, eu só conheci uma escola, que era até um cursinho, que o dono metia uma certa moral. Eu não... Claro, eu só vi trechos disso, então eu não posso dizer se era um comportamento repetitivo, mas como o cara era um puta professor e o cara era bom mesmo, ele era foda, ele chamava na cara dura os pais e falava assim, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não é assim não, desse jeito não passa, desse jeito, tá ligado? Ele puxava a orelha. Então assim, mas um só, porque a maioria das escolas são donos que são só gente que tem dinheiro. Então, tipo assim, eles querem evitar a treta e querem evitar de perder aquele cliente. Então, deixa quieto, deixa aí. Sim. Você abriu mão, por todo o resto não importa. E acho que é uma coisa muito legal. Pra mim, o meu episódio favorito, acho que é o segundo. Eu ia falar dele. O terceiro eu achei ele muito bom, acho que ele é o mais bem interpretado, pô,
merece ganhar todo tipo de prêmio pra aquilo, mas o segundo é muito bom, Tô porque falando mostra sério. o caos do ambiente escolar. Eu fiquei. E assim, é um professor, é uma zona de guerra, ali é um professor pra 50 alunos. E o Fred, que já trabalhou com adolescente, eu também já dei aula pra adolescente, cara, você tem que lidar com 30, 40 adolescentes. É uma dificuldade imensa. Porque E ali não é o professor só... sofre bullying, hein? É, e Ali não é- você tem os professores sofrendo E bullying. não é sobre autoridade, não é sobre figuras de autoridade que você... Não é, mas aí, ó, é aí que eu também acho que a formação dos professores é ruim no Brasil. Porque eu também dei aula pra menor aprendiz. Então é adolescente ali na faixa dos 16 anos e tal, até 18. Eu vou falar pra vocês, as minhas colegas de trabalho, eu ficava triste. Porque era o único professor homem, elas eram professoras, e cara, às vezes eu via ela discutindo com o aluno por besteira, tá ligado? Eu ficava, por que você tá discutindo com o aluno, mulher de Deus? É um adolescente, você não vai discutir muito longe, não. E elas ficavam assim, altas discussões, e sabe? Tipo assim, aquilo era big deal. E aí, fora todas as diferenças entre homens e mulheres, mas tipo assim, falta esse, de certo modo, esse treinamento, talvez, de falar, querido, você não precisa ficar brigando tanto com esse aluno. Tipo assim, a burocracia, de certo modo, poderia te proteger de ficar brigando tanto. Mas eu entendo que há um cansaço também, tá ligado? Pô, eu lembro que eu tive uns alunos punk assim. Eu lembro que eu tive um aluno, olha que doideira. Esse aluno, cara, era o rei da turma. E quando eles chegavam, cara, ficava ele mais umas meninas, cara, só conversava a aula inteira. E aí eu notei que aquilo era pra me desafiar. Eu era professor novo, né? Eu falei, cara, como é que eu vou vencer essa galera aqui? Então, tipo assim, eu só falava assim, ei, doidão, vocês estão ligados nisso aqui? Ô, fica quieto aqui um pouquinho. Aí teve um dia que, passado um tempo, todos os outros foram ficando mais quietos, foram começando a me respeitar um pouco mais, menos esse aluno. Aí um dia, final da aula, todo mundo foi embora, eu falei assim, pô, vem cá rapidão, só eu e ele. Cheguei pra ele e falei assim, bicho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó, cá entre nós, assim. E eu perguntei de boa, eu falei assim, cara, por que tu é assim? Aí eu falei assim, pô, tu é um cara inteligente, mano. Tu fica fazendo bagunça na sala só porque tu quer bagunçar, pô. Eu não sei porquê, mano. Tu é um cara mó espertão, porque de fato ele é inteligente pra caramba. Dá pra ver pelos papos do cara que ele era bom. Mano, foi a última vez que ele fez isso. Depois disso, ele virou brother. A última vez que eu vi, passou na universidade, tava fazendo movimento estudantil na faculdade, virou punk. Então, sabe qual é o problema também, muitas vezes? É que o professor, às vezes, tem uma mania, e aí é cansaço também, eu entendo, mas, pô, tem que ficar ligado. O professor tem uma mania de tratar aluno como se aluno fosse merda, pô. Com superioridade. Tipo assim, você não sabe de nada, você não sabe da vida. Tem que ter esse cuidado aí também, pô. Tratar ele como igual, com respeito, porque no fim, gente, adolescente só quer ser respeitado, mano. Essa é a verdade. Controla o adolescente ali. Tem toda uma necessidade de você criar vínculos, de você criar laços, de você entender o ambiente. E aquela escola é o cenário da escola. Só que pro pai, a escola é um momento de... Me livrei, me livrei. O segundo episódio eu gosto muito dele porque ele traz à tona uma coisa que os adultos sabem, mas não As pessoas, os pais que têm dinheiro são capazes de pagar os cursos mais malucos pra não passar mais do que 6 horas em casa com seus filhos. raciocinam, que é uma coisa que eu digo que o adolescente, todos nós, mas o adolescente mais, ele tem uma dupla personalidade. Que é a personalidade da escola, vida física dele e a personalidade das casa. redes sociais. Que era uma coisa que o investigador absolutamente Desconhecia. ignorava, tendo um filho adolescente, né, que estava na escola ali sofrendo bullying. E aí ele se dá conta de que, além de você sustentar a bronca, imagina, lá na sua época de adolescência, você ia ter que sofrer bullying físico E digital. e digital. Ou seja, você precisa cuidar da sua reputação presencial e da sua reputação virtual. Então, Cara, olha que doido, né? A gente conhece um monte de adulto que não sabe lidar com repercussão virtual. Imagina um adolescente, pô. essa sensação do que eu posto, do que eu falo, o que eu curto, o que eu comento, comentário de quem eu curto, comentário de quem eu comento, isso vai criando uma teia de relações que, quando eles vão fazendo a análise fina ali do que aconteceu, uma das coisas que foi disparando o processo de violência do personagem, do Jamie, foi ele ter a menina ter comentado uma coisa e o adulto não ter entendido que aquilo era um tipo de opressão sobre ele, e aí ele foi soltando toda
o ódio, todo o desprezo, toda a sensação de inferioridade, e de repente ele falou assim, agora eu vou ter poder e agora eu vou fazer alguma coisa para poder vingar essa sensação, ela não pode passar batida. Porque sabe o que é pior? É que o adolescente, em geral, ele realmente acredita que ele tem noções de mundo que os adultos não têm. É uma coisa muito comum. O adolescente, ele sente que ele sabe de coisas que o adulto não sabe. Pra vocês terem ideia, gente, a coisa mais chocante foi quando eu percebi isso. Por quê? Toda vez que eu trazia pra aula alguma coisa que era novidade de internet, os alunos ficavam em choque. Professor, como assim você sabe o que é isso? Aí eu, oxe, eu só sou cronicamente online desde sempre. Então isso era um choque pra eles. Porque também acredito que dentro de casa, né, os pais estão um pouco se fudendo pra o que acontece na vida dos adolescentes, tá ligado? Então eles não têm nem onde refletir o mundo que eles estão vendo, tá ligado? Conta dessa outra personalidade que de alguma forma não tá sendo monitorada. Sim. Hoje... Não está sendo cuidada, né? Exatamente. Não está sendo amada, não está sendo vista. Mas assim, às vezes ela é amada, mas... Não, a situação. Isso, né? mas Acolhida, amar a pessoa virtualmente é um negócio sofisticado. Não, amado pelos responsáveis em... Não, mas ele era amado. ver Se você olhar, aquilo. sério, ele era amado. É, Ele mas não era um filho o ponto é abandonado. que tem uma... Naquilo que lhe fazia mal, ele não era acolhido. Exatamente. Porque ele não conseguia. Primeiro que o adolescente ele tem uma grande dificuldade de verbalizar o que ele sente. Exato. Mas talvez uma pergunta importante que os pais deveriam fazer, como é que foi a escola hoje? Também seria, e como é que estão suas redes sociais hoje? Esse é o ponto. Mas quem é que vai perguntar? Não. Como é que tá? Eu acho que, gente, quando você quer saber da vida de alguém, que você sabe que ela não vai falar claramente, você vai pelas bordas. Então você analisa, você olha os sinais, tá ligado? Você pode perguntar, mas mais do que ouvir a resposta, você olha as outras coisas. Aí você vai buscar na escola, você fala, pô, vamos sair ali passar tempo junto, tá ligado? Tu não entende a cabeça de adolescente. Cara, ele sempre vai dizer que foi boa, exatamente. Pô, é que nem alguém que te pergunta. Inclusive, isso é até Pera perigoso. Santos mandou R$5. Oi. Quando Choco dava aula, ele parecia a Michelle Pfeiffer no filme Mentes Perigosas. Mentes perigosas. Lembram desse filme? Pô, lembrei, sabe aqui agora, do talentoso Ripley. Choco, minha esposa é professora. Um dos alunos dela é autista. O menino está no 4º ano e só começou a aprender a ler graças a ela. O que ela fez, nada de fantástico. Só ouviu e conversou. Exatamente, pô. O que eu tava falando? Ah, tá. Imagina só, você aqui hoje, se você chega depois de um dia de trabalho em casa, cansado, e a sua mulher, marido pergunta como é que foi o trabalho, você vai dizer o quê? Você vai querer rever tudo aquilo de novo? Você vai só dizer assim, foi bom. Então, essa pergunta não ajuda muito não, tá? Ainda mais pra adolescente, cara. Adolescente, você tem que estar, Na verdade, nem só adolescente. As pessoas se revelam nos detalhes, no estar junto, no caminhar junto, tá ligado? Fred. A gente vive... Fred, pô, Sabe eu o que concordo meu filho 100% respondia? com isso. Normal. Normal, mas não é nem mas aí sobre você vai investigar a É. rede social, como ele fala, o que tá acontecendo, porque ali a vida Sim, continua sim. acontecendo pra fora Mas tem limite, a rede social do adolescente hoje é fechada, cara. Ele bota a foto do mar só. Ele só se comunica na DM, cara. da vida. Exatamente, Fred, é muito isso, assim. A gente E no tem Zap. uma mania horrível ainda, principalmente a gente que é velho. Tá, com perdão da palavra aqui. Quem investiga like é patrão, pô. Verdade. Like não quer dizer muita coisa não, gente. O Vilela, que é o mais velho aqui da mesa. Não, né? eu sou a mais velha aqui. O Vilela, que tá falando de adolescência, você vê que nem tá falando muito, né? Porque o adolescente do Vilela foi outro. Foi, uns no 3 séculos século. atrás. Né? Ele e o Moisés. É isso. As coisas de internet tinha nem luz elétrica, né? Vilela? Lembro quando o Moisés trouxe as tábuas lá. Tá falando, aí, mano. A gente tem um costume, porque para nós mexermos em computadores, para fazer isso que a gente tá fazendo, a gente ia a um lugar da casa, apertávamos a um botão, esperávamos ter linha, ouvíamos uma série de barulhos esquisitos, né? Estávamos na internet. A internet era o lugar ao qual a gente se locomovia. Sim, Eu lembro de andar pela casa para estar na internet. sim. Hoje a internet, ela é intrínseca à personalidade Sim. de um adolescente. É Ele parte não do vai, seu corpo. É a nossa também, tá? Nós adultos, pelo menos os milênios também. está na internet, ele é a internet Sim. faz parte dele. A personalidade digital dele é tão importante quanto a personalidade física, se pá, mais. Com certeza é mais. E a gente pode falar, eu trouxe até um caso aqui que eu queria falar um pouquinho mais específico dele, que ele é um agravamento
do cenário que a gente viu no mundo real, mas você vê pessoas hoje que o nome delas digital é maior que o físico, né? O social. Então, pô, você tem Monark. Nem sei qual que é o nome dele. Sim. Entendeu? O Venom Bruno. Extreme. O Flow. Sabe, você vai pegando o nome. Porra, as referências do Edson tão velhas, hein, É Edson? o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. nem lembro o qual Igor é. 3K. O nome dele não tá no RG dele. O nosso avatar, o nosso nome, ele virou um nome, ele virou identidade, ele virou o que é. Então, a gente tá vivendo com pessoas que estão. Essa vida digital, né, esse social digital do adolescente, ele é uma coisa completamente à parte que os pais sequer entendem. Sim. Mas não entendem porque não se interessa. Ah, gente, eu sou da pessoa do não entende muitas vezes porque não se interessa, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês, olha só. Quando a gente era adolescente, não sei se aconteceu com vocês, mas eu vou dar o meu exemplo. Quando eu era adolescente, até, sei lá, próximo dos 17 anos, eu não era Fábio, simplesmente. Eu era o Fábio, filho de alguém. Ah, tu não é o filho do fulano? Não é o filho do ciclano? Aham. Então, pra aqueles adultos, eu não era nem ninguém além do filho de alguém. Então é na escola que eu começo a ter uma identidade pra além dos meus pais. Tá ligado? E isso vai, obviamente, se formando na adolescência. Esse é o ponto. A adolescência é uma fase que tá se formando a identidade. E que o jovem tá escolhendo. Não, eu não quero. E em geral, a idade que o jovem tá tipo assim, ó. Eu não quero isso dos meus pais. Porque é onde ele passa mais tempo. Eu quero isso de outro lugar. Então é nessa idade, penso eu. Vou até falar aqui, ó, olhando pra vocês. É nessa idade que eu penso eu que os pais deveriam se mostrar um lado mais humano dele pros filhos. Mas é geralmente nessa idade que os pais costumam, pelo menos perifericamente falando, ser mais cheio de dedos. Tipo, tava onde? Ficam mais rédea curta. Acho que é meio perigoso, cara. Eu acho que nessa idade você devia poder contar pros seus filhos assim, ó. Porra, eu fui... No meu tempo de jovem, eu fui assim, eu fui assado. Mostrar que você é legal também, cara. Gente, na minha experiência como professor, os filhos adolescentes, eles têm devoção pelos pais. Se você perguntar pro adolescente, cara, quem que você admira? Eu já fiz esse teste nas minhas turmas, tá? Quem você admira? 99% era o pai ou a mãe, tá ligado? Então, se nesse momento o pai ou a mãe mostrar que é gente, ó, eu sou também legal, eu também sei me divertir, ter esses momentos, isso ajuda muito pros filhos se abrirem com os pais, sabe? Trocar uma ideia. É claro que a gente não pode ignorar que, pô, a gente vive no Brasil, onde tem um monte de abandono de pai, tá ligado? E aí, por conta disso, as mães precisam trabalhar pra cacete. Mães, muitas vezes, que não tiveram muita chance de estudar, tá ligado? Tem todas essas coisas. Eu acho que só... De novo, eu acho que o problema do adolescente é os adultos que se importam de menos. Mandei a pio, tá? Os adultos deveriam se importar mais. Obviamente, conversando com os pais, mas os adultos que estão à volta de olhar pros adolescentes e... Tá tudo certo aí, galera? Tudo top? Tudo maneiro? Tudo legal. E não fazer aquilo que muito pai faz, que é: o meu filho, como diz o Nando Moura, o meu filho é uma luz pra esse mundo. O filho dos outros, tudo bandido. Tudo otário. Tudo perigo. Vamos levar meu filho pro mau caminho. Acho que aí é perigo, tá? Acho que nós temos que ser os adultos que vão transformar os adolescentes e crianças que estão à nossa volta num ambiente seguro. Falei demais.